Quem não se preocupa com o que pensam de si é verdadeiramente livre. Esta citação de Marco Aurélio nos leva a refletir sobre as relações humanas, especialmente sobre como compreendemos as mulheres ao longo da vida. Hoje, vamos explorar 6 verdades difíceis sobre as mulheres que muitos homens aprendem tarde demais. Essas verdades, muitas vezes ignoradas ou subestimadas, podem impactar profundamente a forma como nos relacionamos e como construímos nossas vidas ao lado delas. A importância desse tema vai além das relações pessoais. Elas nos ensinam sobre empatia, respeito e a complexidade do ser humano. A filosofia estoica nos oferece uma lente através da qual podemos analisar essas verdades. Os estoicos nos convidam a aceitar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. E no contexto das relações, isso significa reconhecer que as mulheres têm suas próprias experiências, emoções e desafios que muitas vezes não compreendemos completamente. No decorrer deste vídeo, você irá descobrir como a falta de comunicação pode criar abismos nas relações. A primeira verdade que exploraremos destaca a importância do diálogo. Muitas vezes, os homens podem assumir que sabem o que as mulheres querem ou precisam, mas a realidade é que a comunicação aberta é fundamental para uma conexão genuína. Em seguida, falaremos sobre a força emocional das mulheres. A sociedade muitas vezes subestima essa força, mas entender que as mulheres são resilientes e complexas pode mudar radicalmente a dinâmica de qualquer relacionamento. Outra verdade que frequentemente passa despercebida é o impacto das expectativas sociais. As mulheres enfrentam pressões que vão desde a aparência até o papel que desempenham na sociedade. Compreender essas expectativas pode ajudar os homens a se tornarem aliados mais solidários e compreensivos. E claro, não podemos esquecer a importância da vulnerabilidade. Aprender a ser vulnerável é um passo crucial para construir relacionamentos saudáveis, tanto para homens quanto para mulheres. Por fim, refletiremos sobre a necessidade de respeitar a autonomia feminina. Cada mulher é um ser único, com suas próprias aspirações e desejos, e reconhecer isso é fundamental para relações significativas. Ao final deste vídeo, esperamos que você ganhe uma nova perspectiva sobre as mulheres ao seu redor e, mais importante, sobre si mesmo. Ao abraçar essas verdades, podemos cultivar relações baseadas no respeito mútuo e na compreensão, pilares que o estoicismo nos ensina a valorizar. Então, prepare-se para uma jornada que promete iluminar aspectos que muitas vezes ficam nas sombras. Com a sabedoria de Marco Aurélio guiando-nos, vamos juntos desvendar essas verdades difíceis, mas necessárias, que podem transformar a forma como vivemos e amamos. O estoicismo, uma das escolas filosóficas mais influentes da antiguidade, surgiu em Atenas por volta do século III a.C. Fundada por Zenão de Cítio, esta corrente filosófica buscava entender como viver uma vida virtuosa e em harmonia com a razão. Ao longo dos séculos, várias figuras proeminentes se destacaram, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Sêneca, um estadista e dramaturgo, enfatizava a importância da moralidade e da reflexão introspectiva, enquanto Epicteto, um ex-escravo, ensinava que a verdadeira liberdade reside na capacidade de controlar nossas reações às circunstâncias externas. Marco Aurélio, o imperador filósofo, sintetizou esses ensinamentos em sua obra Meditações, onde refletiu sobre como enfrentar as adversidades da vida com dignidade e sabedoria. A relevância do estoicismo nos dias de hoje é inegável. Vivemos em um mundo repleto de incertezas, onde desafios emocionais e existenciais são comuns. A pressão social, as expectativas irreais e a constante comparação com os outros podem gerar um estado de ansiedade e descontentamento. O estoicismo nos oferece ferramentas valiosas para navegar por essas turbulências. Por exemplo, a ideia de que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar nossas reações a esses eventos, é fundamental para manter a serenidade em tempos difíceis. Essa dicotomia do controle
nos ajuda a discernir entre o que é passível de mudança e o que deve ser aceito, promovendo uma mentalidade mais resiliente. Ao aplicarmos os princípios estoicos em nossa vida cotidiana, podemos aprender a valorizar o que realmente importa e a lidar com as frustrações que surgem. Em vez de nos deixarmos levar por emoções negativas, podemos cultivar uma visão mais equilibrada e racional. Por exemplo, quando enfrentamos críticas ou rejeições, em vez de nos sentirmos derrotados, podemos refletir sobre a natureza efêmera dessas situações e como elas não definem nosso valor intrínseco. Assim, o estoicismo nos ensina a praticar a aceitação e a busca pela virtude, independentemente das circunstâncias externas. Nesse contexto, podemos abordar verdades difíceis sobre as mulheres que muitos homens chegam a reconhecer tarde em suas vidas. A primeira verdade é que as mulheres são seres complexos e multifacetados, muito além dos estereótipos que frequentemente as cercam. A expectativa de que elas se encaixem em papéis tradicionais pode levar a mal-entendidos e desilusões. O estoicismo nos lembra que devemos julgar as pessoas por suas ações e caráter, e não por rótulos impostos pela sociedade. Compreender essa complexidade é fundamental para construir relacionamentos saudáveis e respeitosos. A segunda verdade é que as mulheres, assim como os homens, têm suas próprias lutas e batalhas internas. Muitas vezes, as expectativas sociais podem ser pesadas, levando-as a se sentirem pressionadas a atender a padrões irreais de beleza, sucesso e comportamento. O estoicismo nos ensina a empatia e a compreensão, incentivando-nos a olhar além das aparências e a valorizar as experiências e sentimentos do outro. Quando reconhecemos que todos enfrentam desafios, podemos cultivar uma cultura de apoio e respeito mútuo. Outro ponto importante é que as mulheres frequentemente enfrentam discriminação e desigualdade em diversas esferas da vida, seja no trabalho, na família ou na sociedade em geral. O estoicismo nos convida a refletir sobre a justiça e a equidade, promovendo um senso de responsabilidade em relação ao bem-estar coletivo. Ao lutarmos contra a injustiça, não apenas ajudamos aqueles que sofrem, mas também fortalecemos nossa própria virtude e caráter. A quarta verdade envolve o reconhecimento de que as mulheres têm o direito de expressar suas emoções e vulnerabilidades. Em uma sociedade que muitas vezes valoriza a força e a dureza, a expressão emocional pode ser vista como um sinal de fraqueza. No entanto, o estoicismo não nega as emoções, mas nos ensina a lidar com elas de maneira equilibrada. Ao aceitarmos que todos nós experimentamos dor e alegria, podemos criar um espaço seguro para que as mulheres se sintam à vontade para se expressar autêntica e plenamente. A quinta verdade é que as mulheres desejam ser ouvidas e valorizadas por suas opiniões e experiências. Muitas vezes, elas podem se sentir subestimadas em conversas e decisões, especialmente em ambientes dominados por homens. O estoicismo nos ensina a importância da escuta ativa e do respeito às perspectivas alheias. Ao praticarmos a atenção plena em nossas interações, podemos aprender a apreciar as contribuições únicas que cada pessoa traz, independentemente de seu gênero. Por fim, a sexta verdade é que os relacionamentos saudáveis são construídos com base na compreensão e na colaboração mútua. Em vez de adotar uma mentalidade de competição, devemos buscar parcerias que promovam o crescimento mútuo. O estoicismo nos lembra que a verdadeira felicidade não está em conquistar os outros, mas em construir conexões significativas e baseadas na confiança. Quando entendemos que todos estamos juntos nessa jornada chamada vida, podemos trabalhar para criar um mundo mais justo e harmonioso. Em suma, as verdades difíceis sobre as mulheres são lições que muitos homens aprendem tardiamente, mas que podem transformar suas perspectivas e relacionamentos. Ao adotarmos os princípios do estoicismo, podemos cultivar uma visão mais profunda e empática, promovendo um espaço de respeito e compreensão. Reconhecer a complexidade das mulheres, suas lutas, emoções e direitos, é um passo fundamental para construir uma sociedade mais igualitária.
Ao integrarmos esses ensinamentos em nossa vida cotidiana, não apenas enriquecemos nossas próprias experiências, mas também contribuímos para um mundo onde todos possam prosperar juntos. A vida é repleta de desafios, e muitas vezes nos encontramos em situações que testam não apenas nossa paciência, mas também nossa compreensão sobre os outros, especialmente em nossos relacionamentos. As mulheres, com suas complexidades e nuances, podem ser um campo fértil para aprendizados que, infelizmente, muitos homens só descobrem tarde demais. Uma abordagem que pode nos ajudar a navegar por essas relações é a filosofia estoica, que nos ensina a valorizar a virtude e a sabedoria como guias em momentos de dificuldade. Ao longo da história, os filósofos estoicos, como Sêneca e Epicteto, enfatizaram a importância de cultivar virtudes que nos permitem enfrentar as adversidades sem perder a serenidade. A virtude, para os estoicos, não é apenas um ideal ético, mas sim uma prática diária que nos leva a agir com integridade, coragem e justiça. Essas qualidades se tornam ainda mais relevantes quando nos deparamos com as complexidades das interações humanas. Por exemplo, em um ambiente de trabalho onde o estresse pode ser opressivo, manter a calma e agir de forma virtuosa pode transformar um conflito em uma oportunidade de crescimento. Quando surgem desentendimentos, em vez de reagir impulsivamente, um homem que pratica a virtude se pergunta: como posso agir com justiça nesta situação? Essa reflexão não apenas melhora o clima de trabalho, mas também fortalece as relações interpessoais. Da mesma forma, em conflitos pessoais, a sabedoria se torna uma ferramenta poderosa. Em vez de permitir que emoções intensas nos dominem, podemos nos lembrar de que nossas reações são escolhas. A prática da sabedoria nos convida a pausar, a observar e a entender a perspectiva do outro. Imagine um homem que, ao discutir com sua parceira, escolhe escutá-la atentamente, em vez de simplesmente reagir. Ao fazer isso, ele não apenas demonstra respeito, mas também cria um espaço para um diálogo mais profundo e significativo. Essa capacidade de ouvir e entender é uma expressão clara da virtude, e é um aprendizado que muitos homens só reconhecem mais tarde na vida. A abordagem estoica nos ensina que a vida é imperfeita e que as adversidades são inevitáveis. Em vez de nos desesperarmos diante dos problemas, somos incentivados a ver cada desafio como uma oportunidade de crescimento. Quando olhamos para as dificuldades em nossos relacionamentos, seja com mulheres ou com qualquer outra pessoa, podemos optar por uma visão mais ampla. Por exemplo, um homem que enfrenta a frustração de não ser compreendido por sua parceira pode se perguntar: o que essa situação está tentando me ensinar? Essa reflexão é uma prática estoica que não apenas nos ajuda a desenvolver nossa sabedoria, mas também a nutrir a paciência e a empatia. O filósofo Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra que a vida é efêmera e que a maneira como escolhemos viver cada dia é o que realmente importa. A prática da virtude nos oferece um caminho claro em meio ao caos. Ao cultivarmos a virtude, nos tornamos mais resilientes, mais capazes de lidar com as surpresas que a vida nos traz. Essa resiliência é especialmente importante nas relações, onde as emoções podem fluir intensamente. Quando agimos com virtude, estamos mais aptos a compreender e a respeitar as emoções da outra pessoa, o que é fundamental para construir laços saudáveis. Além disso, a sabedoria nos permite ver além das aparências e a compreender as motivações que podem estar por trás das ações de uma mulher. Muitas vezes, as reações que interpretamos como críticas ou distanciamento podem ser, na verdade, expressões de suas próprias inseguranças ou medos. Um homem que pratica a virtude e a sabedoria entenderá que, em vez de reagir defensivamente, pode oferecer apoio e compreensão. Essa abordagem não só fortalece a relação, mas também promove um ambiente onde ambas as partes se sentem seguras para se abrir e compartilhar suas vulnerabilidades. Refletindo sobre a prática da virtude e da sabedoria, podemos perceber que esses conceitos não são apenas abstratos,
mas sim ferramentas práticas que podemos utilizar em nosso dia a dia. Ao enfrentarmos uma situação difícil, seja no trabalho ou em casa, podemos nos perguntar: como posso agir de maneira virtuosa aqui? Essa simples pergunta pode mudar a dinâmica de uma conversa, transformar um conflito em um diálogo e, em última análise, enriquecer nossos relacionamentos. Os estoicos nos ensinavam que a verdadeira liberdade vem de dentro, e isso é aplicável em todos os aspectos da vida, especialmente nas relações com as mulheres. Quando nos libertamos das expectativas externas e aprendemos a agir com base em nossa própria virtude, nos tornamos mais autênticos e, consequentemente, mais atraentes. Essa autenticidade é atraente por si só, pois transmite confiança e integridade. Muitos homens podem passar anos buscando validação externa, mas a verdadeira validação vem de viver de acordo com nossos valores mais profundos. A prática da virtude e da sabedoria nos convida a uma jornada de autoconhecimento e crescimento contínuo. À medida que aprendemos a lidar com nossas emoções e a cultivar nossa compreensão sobre os outros, nos tornamos não apenas melhores parceiros, mas também melhores amigos e colegas. As lições que extraímos da filosofia estoica nos ajudam a ver as mulheres como aliadas em nossa jornada de vida, em vez de como obstáculos a serem superados. Portanto, ao refletirmos sobre as verdades difíceis que muitos homens aprendem tarde demais sobre as mulheres, podemos concluir que a prática da virtude e da sabedoria é uma das chaves para construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Através dessa lente estoica, somos desafiados a agir com integridade e a buscar a compreensão, não apenas de nós mesmos, mas também do mundo ao nosso redor. Essa jornada não é fácil, mas é repleta de recompensas que podem transformar não apenas nossas relações, mas também a maneira como vivemos nossas vidas. Muitas vezes, na jornada da vida, nos deparamos com verdades que podem ser desconfortáveis, mas que, se compreendidas, podem nos libertar de muitos fardos emocionais. Uma dessas verdades, especialmente nas relações entre homens e mulheres, é a importância do desapego emocional. Essa prática, tão central na filosofia estoica, é um conceito que merece nossa atenção, especialmente quando se trata de lidar com a complexidade das emoções. O desapego emocional não significa se tornar indiferente ou insensível. Ao contrário, é uma habilidade que nos permite observar nossas emoções sem sermos controlados por elas. Quando nos desapegamos, conseguimos ver as situações com clareza, permitindo que nossa razão prevaleça sobre a impulsividade. Essa ideia é refletida nas palavras de Marco Aurélio, que nos ensina que devemos focar no que está sob nosso controle e aceitar o que está além dele. Quando nos deparamos com uma decepção, como o término de um relacionamento, a dor pode ser intensa. Contudo, se adotarmos uma perspectiva estoica e nos desapegarmos, conseguimos entender que a dor é uma parte natural da vida e que, por mais difícil que seja, ela também nos ensina. Um exemplo prático desse desapego é quando um relacionamento termina. É fácil se perder em sentimentos de mágoa e tristeza, mas ao praticar o desapego, podemos enxergar essa situação de forma diferente. Em vez de nos afundarmos na dor, podemos refletir sobre o que aprendemos com essa experiência. O desapego nos permite valorizar os momentos vividos, sem nos prender ao que não temos mais. Essa abordagem nos dá espaço para crescer e nos tornarmos pessoas melhores, mais resilientes. Da mesma forma, em situações de perda, como a morte de um ente querido, o desapego emocional nos ajuda a lembrar com amor e gratidão, em vez de nos perdermos em lamentos. Marco Aurélio nos lembrava que a vida é passageira e que o que realmente importa é como escolhemos viver cada instante. A prática do desapego não é algo que se aprende da noite para o dia. É um processo contínuo que exige autoconhecimento e disciplina. Muitas vezes, somos ensinados a nos apegar a coisas, pessoas e emoções. Essa é uma parte natural da experiência humana, mas é fundamental reconhecer que o apego excessivo pode nos levar a um ciclo de sofrimento e desilusão. O desapego, portanto,
nos liberta dessas amarras. Ao desenvolvermos essa habilidade, começamos a perceber que nossa felicidade não deve depender de fatores externos, mas sim de nossa própria paz interior. Marco Aurélio, em suas meditações, refletia sobre a transitoriedade da vida e a inevitabilidade das mudanças. Ele nos lembrava que a vida é uma série de ciclos e que o desapego emocional é essencial para navegar por essas transições de maneira equilibrada. Quando olhamos para as relações, muitas vezes acreditamos que devemos nos apegar a elas a qualquer custo. No entanto, a sabedoria estoica nos ensina que é natural que as pessoas entrem e saiam de nossas vidas. Cada encontro traz lições valiosas, e cada despedida é uma oportunidade de refletir sobre o que realmente importa. Um exemplo disso pode ser visto na amizade. Às vezes podemos nos apegar a amigos que não estão mais alinhados com nossos valores ou objetivos de vida. O desapego emocional não significa abandonar essas pessoas, mas sim aceitar que as relações podem mudar. Um amigo pode se tornar distante, e isso não precisa ser uma fonte de dor. Ao praticar o desapego, podemos manter uma atitude de gratidão pelas experiências compartilhadas, permitindo que a amizade evolua, ou, se necessário, se transforme em algo diferente. Assim, conseguimos manter a paz interior, mesmo diante das mudanças. Outro aspecto importante do desapego emocional é a capacidade de lidar com a rejeição. Muitas vezes, os homens aprendem tarde que a rejeição não define seu valor pessoal. Quando uma mulher não corresponde aos nossos sentimentos, o apego emocional pode levar a um turbilhão de inseguranças e autocríticas. Se conseguirmos nos desapegar, perceberemos que a rejeição é uma parte do processo de vida e que não é um reflexo de quem somos. Isso nos permite seguir em frente, aprender com a experiência e nos abrir para novas possibilidades, sem o peso da decepção nos segurando. A prática do desapego emocional também se estende a questões profissionais. No mundo atual, onde o sucesso é muitas vezes medido por padrões externos, o apego ao status ou à imagem pode ser prejudicial. Ao desapegarmos do que não podemos controlar, como a opinião dos outros sobre nós ou as circunstâncias que nos cercam, criamos um espaço para a autenticidade. Marco Aurélio nos ensina que devemos agir de acordo com nossos princípios, independentemente do que os outros possam pensar. Essa liberdade é o que nos permite prosperar, mesmo em meio a desafios. No fundo, o desapego emocional é uma forma de autocuidado. Ele nos ajuda a estabelecer limites saudáveis em nossas relações e a proteger nossa saúde mental. Quando conseguimos desapegar, não apenas aliviamos o peso emocional, mas também abrimos espaço para experiências mais enriquecedoras. A verdadeira sabedoria está em saber que, ao longo da vida, as pessoas e as situações mudam e que nosso valor não está atrelado a essas mudanças. A reflexão estoica sobre o desapego também nos leva a uma profunda compreensão da impermanência. Marco Aurélio nos lembra que tudo na vida é passageiro. Essa consciência nos ajuda a valorizar o presente e a viver com gratidão. Quando praticamos o desapego, conseguimos apreciar os momentos sem a pressão de que precisam durar para sempre. Essa perspectiva nos permite criar memórias significativas, sabendo que cada experiência, por breve que seja, tem seu próprio valor. Por fim, a prática do desapego emocional nos ensina a ser mais compassivos, tanto conosco quanto com os outros. Ao aceitarmos que todos enfrentamos desafios, que todos somos imperfeitos e que todos estamos em constante evolução, podemos construir relações mais saudáveis e autênticas. O desapego não é uma forma de desamor, mas sim um reconhecimento de que o amor verdadeiro é livre e respeitoso. Ao aplicarmos essa filosofia em nossas vidas, não apenas nos tornamos mais equilibrados, mas também mais capazes de amar de forma plena e incondicional. Assim, ao refletirmos sobre essas verdades difíceis, percebemos que o desapego emocional é uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar a navegar pelas complexidades das relações. Ao adotá-lo, não apenas nos libertamos do sofrimento desnecessário, mas também nos tornamos mais abertos ao amor e à conexão genuína.
Essa é uma lição que, embora difícil, pode transformar nossa experiência de vida e nos ensinar a viver com mais sabedoria e serenidade. Quando falamos sobre as verdades difíceis que os homens aprendem tarde demais sobre as mulheres, é essencial considerar a visão estoica de viver de acordo com a natureza. Essa ideia não é apenas um princípio filosófico, mas uma forma de compreender o mundo e as relações que nos cercam. Viver de acordo com a natureza implica reconhecer e aceitar nosso lugar no universo, entendendo que somos parte de um todo maior. Para os homens, isso pode significar aprender a ver as mulheres não como enigmas a serem decifrados, mas como seres humanos com suas próprias verdades, emoções e experiências. Os estoicos nos ensinam que a natureza é uma fonte de sabedoria. Ela nos fornece modelos para como devemos agir e nos relacionar com os outros. Quando aceitamos a natureza das coisas, começamos a agir com integridade e racionalidade. Isso é especialmente relevante nas relações, onde muitas vezes caímos na armadilha de idealizar ou distorcer o que significa ser mulher. Ao invés disso, ao viver em sintonia com a natureza, podemos aprender a apreciar a autenticidade. Para que um homem tenha sucesso em suas relações, ele deve primeiro entender que cada mulher é única, com suas próprias histórias e desafios. Isso envolve um compromisso com a empatia e o respeito, pilares fundamentais para qualquer interação humana. Marco Aurélio, um dos mais proeminentes filósofos estoicos, nos lembra da importância de manter a calma diante das adversidades. Ele disse: "A vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela." Isso é profundamente relevante ao considerarmos como os homens percebem as mulheres. Muitas vezes, uma visão limitada ou distorcida pode levar a mal-entendidos e conflitos. Ao adotar uma perspectiva estoica, os homens podem aprender a observar suas próprias reações e sentimentos, em vez de se deixarem levar por preconceitos ou expectativas irreais. Isso não só melhora suas relações, mas também promove um ambiente de diálogo e compreensão. Viver de acordo com a natureza também significa reconhecer nossos próprios papéis e limites. Por exemplo, um homem pode sentir a pressão de ser o provedor, o protetor ou o solucionador de problemas em uma relação. No entanto, ao se conformar rigidamente a esses papéis, ele pode perder a oportunidade de se conectar verdadeiramente com a parceira. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força vem da vulnerabilidade e da disposição de se abrir para o outro. A aceitação de nossas falhas e imperfeições é um passo crucial para construir relações mais saudáveis e significativas. A prática da autocompreensão é fundamental. Um homem que se dedica a compreender suas próprias emoções e reações está em uma posição muito melhor para entender a complexidade das emoções femininas. Isso não significa que ele deve resolver todos os problemas de sua parceira, mas sim que deve estar disposto a ouvir, a validar e a apoiar. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar as ações dos outros, mas podemos sempre controlar nossas reações e atitudes. Essa é uma lição poderosa que pode transformar a maneira como os homens interagem com as mulheres. Um dos ensinamentos mais impactantes de Sêneca, outro filósofo estoico, é que a dificuldade é o que revela o caráter. No contexto das relações, isso significa que os desafios que surgem podem ser oportunidades para crescimento e aprendizado. Quando um homem enfrenta a dificuldade de se relacionar com uma mulher, é uma chance de refletir sobre suas próprias expectativas e comportamentos. Se ele se permitir essa reflexão, pode descobrir verdades profundas sobre si mesmo e sobre o outro. Isso não apenas enriquece sua vida, mas também contribui para uma relação mais equilibrada e saudável. Além disso, viver em harmonia com a natureza envolve reconhecer que a vida é, em grande parte, uma questão de aceitação. Aceitar que as mulheres têm suas próprias forças, fraquezas, desejos e necessidades é um passo vital. Isso não significa que os homens devem concordar com tudo, mas sim que devem estar abertos ao diálogo e à negociação. A comunicação honesta é a base de qualquer relação duradoura.
Ao cultivar um espaço seguro onde ambos possam expressar suas emoções e preocupações, os homens podem construir um relacionamento que não só resiste ao tempo, mas também floresce. Marcos Aurelius também nos ensina a importância de manter a perspectiva. Ao refletir sobre o mundo ao nosso redor e sobre o papel que desempenhamos nele, somos lembrados de que nossas preocupações muitas vezes são menores do que parecem. Essa perspectiva pode ser muito útil nas relações. Muitas vezes, os homens podem se perder em pequenos desentendimentos ou mal-entendidos, esquecendo-se do quadro maior. Manter a calma e ver as coisas em um contexto mais amplo pode ajudar a resolver conflitos e promover a harmonia. Outra reflexão estoica importante é que o amor e a amizade são fundamentais para a vida. A amizade, segundo os estoicos, é uma das maiores virtudes que podemos cultivar. Quando um homem aprende a ver sua parceira como uma amiga, além de uma amante, ele abre a porta para um relacionamento mais profundo e significativo. Isso implica em apoiar os sonhos e aspirações da outra pessoa, celebrando suas conquistas e oferecendo um ombro amigo nas dificuldades. A amizade é um laço que se fortalece com o tempo e as experiências compartilhadas. E isso só é possível quando ambos os parceiros estão dispostos a investir nesse aspecto da relação. O estoicismo também nos ensina sobre a impermanência. A vida é feita de mudanças e as relações também passam por transformações. É vital que os homens aprendam a abraçar essas mudanças em vez de resistir a elas. Cada fase de uma relação traz novos desafios e oportunidades para crescer. Reconhecer que tanto os homens quanto as mulheres estão em constante evolução pode ajudar a evitar frustrações e desilusões. Isso requer uma mentalidade aberta, disposta a se adaptar e a aprender com as experiências. Por fim, ao refletir sobre a importância de viver de acordo com a natureza, é essencial lembrar que a verdadeira sabedoria está em reconhecer a interconexão de todos nós. Cada um de nós desempenha um papel único e importante neste vasto universo. Quando os homens se dispõem a ver as mulheres sob essa luz, com empatia e respeito, eles não apenas enriquecem suas próprias vidas, mas também contribuem para um mundo mais harmonioso. As relações se tornam um espaço de aprendizado mútuo, onde ambos os parceiros podem crescer e prosperar. Assim, ao adotarmos essa visão estoica e viver em harmonia com a natureza, podemos não só entender melhor as mulheres, mas também a nós mesmos, criando laços mais profundos e significativos ao longo do caminho. À medida que avançamos na vida, muitos homens se deparam com verdades duras sobre as mulheres que, se tivessem sido aprendidas mais cedo, poderiam ter mudado suas experiências e relacionamentos. A primeira verdade é que a comunicação é fundamental. Muitas vezes, os homens assumem que as mulheres entendem suas intenções sem que sejam ditas. No entanto, a clareza é essencial. Em segundo lugar, reconhecer que cada mulher é única é crucial. Generalizações e estereótipos só levam a mal-entendidos. A terceira verdade é que as mulheres valorizam a empatia e a escuta ativa. Um homem que se abre e se mostra vulnerável cria laços mais profundos. A quarta lição é a importância da independência emocional. Mulheres buscam parceiros que não apenas as completem, mas que também sejam completos por si mesmos. A quinta verdade é que o tempo é precioso. As mulheres frequentemente estão mais conscientes do tempo que passa e esperam que os homens também valorizem isso. Por fim, a sexta verdade é que o respeito é a base de tudo. Respeitar o espaço, as opiniões e as escolhas da mulher é essencial para um relacionamento saudável. Essas verdades, embora difíceis, podem ser entendidas e incorporadas em nossas vidas diárias. O filósofo estoico Marco Aurélio nos ensina que a vida é breve e que devemos aproveitar cada momento. Ao refletirmos sobre essas lições, podemos crescer e melhorar nossos relacionamentos. Portanto, convido você a aplicar esses ensinamentos em sua vida e a se tornar um homem mais consciente e respeitoso. Inscreva-se no canal, compartilhe suas experiências nos comentários e ajude outros a aprenderem também. Lembre-se,
A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Reflita sobre isso e faça a diferença hoje.